Boa tarde, tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre coach novamente, mas diferente agora a abordagem, porque os meninos da Everest VR, que eu estava falando errado, estão aqui de novo porque nós prometemos que faríamos uma segunda etapa falando sobre o contágio social e que eles aplicariam algumas ferramentas para a gente entender como é que funciona. Então, boa tarde, Kelvin, tudo bem? Boa tarde, Kalina, mais uma vez. Boa tarde a todos os nossos espectadores. Já estou falando nossos, né? É, claro, já virou figurinha marcada já. Tá em casa, tá em casa. Mas é bom a gente participar de projetos assim, onde nos sentimos realmente à vontade e, de fato, eu tenho me sentido bastante à vontade aqui pelo acolhimento de vocês, nós da Everest VR. Eu e meu grande parceiro e amigo Roosevelt Feitosa, nós temos realmente nos sentido em casa por esse acolhimento fantástico de vocês. E a gente que agradece. Tudo bem, Roosevelt? E aí, tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente, né? Eu já fico aqui imaginando como seria se a gente tivesse também um horário para o nosso programa emendado, né? Olha, seria fantástico. Eu assistiria. Seria seguidora. Brincadeiras à parte, é um prazer enorme. Eu fico sempre lembrando da primeira vez, que agora assim é como se fosse já de casa, vem, fala, tipo, tranquilo. Cafezinho, né? Um chazinho da tarde e tal. Muitíssimo agradável. Viu? Bom demais. Mas é isso, gente. A gente vai pesquisando coisas que é para fortalecer mesmo a vida das pessoas. Às vezes tem coisas que nos acontecem que a gente nem sabe por quê. E quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, autocrítica, autoanálise, a gente vai percebendo o quanto a gente pode fazer diferente algumas coisas para ter resultados diferentes. Não é, Laima Maia? E é isso mesmo. E olha só, quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que tem que aprender. Mas a gente sabe que não sabe nada. Verdade. E tem coisas novas. Hoje nós passamos por uma experiência que essas duas pessoas maravilhosas, né, nos deu a oportunidade de vivenciar uma segunda-feira de manhã incrível com a realidade virtual e vocês vão acompanhar tudo aí. Muito bem. Liz Carla, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde bem? todo mundo novamente. Olá, boa tarde. Gente, a Liz tem uma voz linda. Obrigada, Liz, pelo Obrigada, que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse programa e também agradeço ao acolhimento de vocês. Legal. Amilcar, boa tarde. Opa! É assim mesmo, coisa do ao vivo. Tudo bem, Amilcar? Você é violonista? Posso ser isso aqui, né? É, isso. Sou violonista, sim. Legal. E aí você sempre toca com a Liz, seu parceiro dela? Já tem algum tempo, né? A Alice está voltando agora, já tem bastante tempo, né, que a gente se conhece, que a gente faz um som junto. E agora estamos voltando com tudo aí, um repertório bacana. Então, o repertório de vocês realmente é muito legal. Aliás, eu amo Gonzaguinha, né? Tô super feliz porque eles vão poder compartilhar com a gente. E aí vocês já podem começar. Tá certo, vamos embora. A gente quer valer o nosso amor. A gente quer valer nosso suor. A gente quer valer o nosso amor. A gente quer do bom e do melhor. A gente quer carinho e atenção. A gente quer calor no coração. A gente quer suar mais de prazer. A gente quer é ter muita saúde. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver felicidade. A gente não tem cara de panaca. A gente não tem jeito de babaca. A gente não está com a bunda exposta na janela pra passar a mão nela. A gente quer viver pleno direito. A gente quer viver todo respeito. A gente quer é ser uma nação. A gente quer é ser um cidadão. A gente quer é ser uma nação.
Como a gente está precisando dessa música, meu Deus do céu! Hoje em especial, com essa votação aí bendita, né? A gente quer ser uma nação, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Que isso virou uma palhaçada. Não tem nada de nação mais. Mas seremos. Com fé seremos. E a gente quer soar mais de prazer, né? Porque esses meninos me fizeram suar essa semana de nervoso. Cara, minha mão ficou tão molhada que daqui a pouco eu não conseguia. Eu falei, eu vou soltar o controle porque tava muito molhada. Eu ia cair no penhasco. Vocês nem estão sabendo o que eu tô falando. Mas vão saber já já. Né? Vamos saber agora, pode ser? Depois a gente fala sobre isso? Pode. Quer falar um pouquinho da realidade virtual? Fala um pouquinho, explica pra gente o que é. Bem, vou contextualizar primeiro como que nós chegamos a isso, né? Bem, durante o nosso curso de formação, nós nos conhecemos, eu e o Roosevelt Feitosa. Roosevelt já era muito ligado à questão da tecnologia e eu particularmente não era muito, digamos assim, não tinha um afeto muito grande por tecnologia, eu não tinha. Muito bem, e aí o nosso breve contato ali, conversa de um lado, conversa de outro, ele compartilhou comigo uma grande ideia que ele tinha e que ele gostaria de colocar em prática, que foi justamente utilizar a realidade virtual no processo de coaching. Confesso que, num primeiro momento, eu me fiz a pergunta, como hoje várias pessoas se perguntam quando também vê esse projeto que já está montado, já está em andamento, perguntam assim, cara, mas o que tem a ver realidade virtual com coaching? O que tem a ver realidade virtual com programação neurolinguística e outras atividades mais que nós fazemos? Né? E eu me fiz essa pergunta. E de uma maneira assim, bastante visionária, própria de alguém que está além do seu tempo, o Roosevelt Feitosa me explicou e eu falei, cara, que negócio é esse? Que sacada, né? Que sacada. Como implementar isso? E aí então vem aquela história de juntar duas mentes, formar uma terceira mente, vamos ver como é que a gente... E foi surgindo. No final das contas, contextualizado essa questão, como nós usamos então a realidade virtual no processo de coaching. Essa ferramenta de realidade virtual, ela é uma ferramenta tecnológica capaz de enganar os nossos sentidos, certo? Você que o diga. E o público já vai saber o porquê que suas mãos suaram, apesar de você a todo tempo ter ficado parada no mesmo local, no máximo movimentando os braços. Então a realidade virtual ela tem essa capacidade, ela simula um ambiente real, porém dentro de um ambiente virtual, enganando a todos os nossos sentidos. Por que isso acontece na prática? Por que isso acontece? A maneira que nós temos de captar a realidade é por meio dos nossos sentidos. Visão, audição, gustação, olfato. É a maneira como nós captamos. Quando captamos isso, o nosso cérebro cria a representação daquilo. Então já existe uma representação da realidade no nosso cérebro. Beleza. Quando, de alguma maneira, eu vejo isso novamente, eu tenho já uma imagem representativa no meu cérebro. E para todas essas imagens que eu já captei, que já criei uma representação, o meu corpo ele tem uma reação química compatível com essa representação. Olha um exemplo, dá uma pausa na explicação. Olha um exemplo. Uma pessoa que ela tem algum desconforto, digamos assim, com algum bicho, algum dia na vida ela viu aquele bicho, a mente dela fez algum tipo de interpretação e aquela interpretação ficou gerada aquele bicho. Hoje, só de ela ver o bicho, ou pensar no bicho, ou talvez ver o bicho na televisão, só aquilo já causa uma reação nela. Ela sabe que aquilo ali não é real. Se ela por exemplo, ela está vendo na TV. Não é real, mas pro cérebro dela, para a mente dela, aquilo é real. Então, aquela química orgânica que acontece vai despertar as mesmas sensações e emoções como se estivesse ali perto dela. É uma ameaça, nesse caso específico. Pronto, fecha parênteses. A realidade virtual em si, se eu tenho, por acaso, medo de altura, ou qualquer outro tipo de interpretação do que significa altura para mim, isso só existe para mim porque um dia eu tive essa sensação.
Os meus canais perceptivos captaram isso e eu gerei alguma interpretação para aquilo. Se essa interpretação me gerou um medo, quando eu for submetido a uma realidade virtual, a minha mente vai interpretar aquilo ali como real. Ela não vai ver aquilo ali simplesmente como algo fantasioso. Para todos os efeitos, é real. E minha mente vai dizer automaticamente, se for um medo, é uma ameaça. Então vão surgir todos aqueles sentimentos e emoções da própria ameaça. Então troca aí a altura por qualquer outro tipo de bicho, por medo de falar em público, dirigir, que mais? Enfim, uma infinidade de coisas. O interessante, e até para esclarecer ainda um pouco mais para o telespectador, é que a mente, o cérebro, ele nunca viu o que é luz. O cérebro nunca viu, é uma interpretação de algo que está guardado e registrado. E a confirmação de que é luz ou não, nesse caso aqui, eu estou fazendo a captação visual disso. Então, para a mente, esse momento aqui, ele pode ser virtual. O que diz que para a mente é real é o fato da minha visão estar vendo todo mundo, né, de eu estar sentindo um cheiro de plantas e de eu estar escutando um barulho de água ao fundo. Mas o fato de eu estar escutando o barulho de água pode ser que não seja real, pode ser apenas uma caixa de som representando um barulho de água. Mas para minha mente isso é real. Então, e aí eu tenho como comprovar, porque eu toco a pessoa e isso aqui é real. Então a mente ela não diferencia o que é real do que é imaginário. E isso explica para você, telespectador, por exemplo, quando você vê um filme de drama e você se emociona, e você chora, e você se entristece com algo que, entre aspas, não é real. Mas os seus sentimentos em relação àquilo que você está vendo é muito real. Da mesma forma que as pessoas que veem um filme de terror, por exemplo, ficam com medo e assustadas, apesar de não ser real. É um filme, a mente sabe que são atores, que aquelas pessoas ali não vão morrer na vida real, mas pra mente aquilo é real. Ah, então isso explica porque eu queria dar um beijo no Bono. A do Bono foi gravada também, não foi? Foi, eu vi o Bono, foi. gente, na minha frente, assim, cantando pra mim, de frente pra mim, só eu na plateia. Legal. Então vamos passar o filme? Quer explicar mais um pouquinho? Podemos. Tá, só pra eu contextualizei a realidade virtual. E como que surgiu isso, então, especificamente? Tá. Após essa ideia fantástica, nós também percebemos, aliás, o Roosevelt percebeu isso com bastante propriedade, que durante o processo de coach existia um pedaço dele fundamental que estava totalmente fora do nosso controle, que era justamente certificar o resultado assertivo do processo. Nós acreditamos no processo de coaching, sabemos da sua efetividade, sabemos da habilidade do coaching e sabemos da nossa habilidade. Beleza. Mas tem uma parcela que não depende da gente. Sim. Eu costumo dizer, quando nós entramos num processo de coaching, nós entramos 100%. Agora, para o processo ser efetivo também, eu preciso do 100% dele. Aí eu tenho uma nota 100% quando eu divido por 2 e faço a média. Agora, se ele só entra com 50, com ele só 70, não sei. Então, um pedaço desse resultado está sob a mão dele. Só que é interessante para mim certificar para ele que ele teve um resultado assertivo, não só com o meu processo, com o nosso processo, mas também com o comprometimento dele. E com o processamento que se deu dentro dele. Dentro dele. Porque, para todos os sentidos, o resultado já aconteceu na mente dele, através do nosso processo, da aplicação das ferramentas de programação neurolinguística. Ele já teve um contato real na mente dele, na mente criado, ele já criou essa realidade em relação ao resultado dele. Mas beleza, agora eu vou submetê-lo a um ambiente virtual em que ele vai ter essas sensações reais de que, de fato, ele conseguiu aquilo que ele queria. Trocar isso por um exemplo. Eu tenho um coach que me procurou para ajudá-lo na gestão de tempo e organização para a tese de mestrado dele. Durante o processo, nós descobrimos o seguinte: cara, eu morro de medo de falar em público. Beleza, faço intervenções com programação neurolinguística, trato aquilo e tal. Ele, pronto, me sinto preparado, já vi esse resultado, tô pronto. Beleza. Mas aí eu não vou esperá-lo simplesmente no dia da banca para ele confrontar. Eu vou num ambiente virtual, controlado, seguro, submetê-lo a essa experiência que, embora virtual, vai lhe provocar sensações reais. E ali ele vai ter
ele próprio vai ter a certeza de que aquilo que ele já vivenciou na mente, ele está vendo agora, porque ele vai ter um encontro sensacionalmente real com a meta dele, com o resultado que ele desejava. Que, como nós costumamos dizer, com o Everest dele. Ele sabe ali, por meio da realidade virtual, que ele de fato alcançou, porque ele superou aquilo. Agora, troca a plateia, de que estou falando, por um objeto fóbico. Se ele queria, por exemplo, tratar um medo de aranha, um medo de cobra, um medo de mergulhar, um medo de água, um medo de altura, eu troco. Ele vai ter esse encontro do mesmo jeito e ele vai saber que o meu processo foi assertivo e que ele também foi assertivo. É interessante o que eu vou falar isso, porque eu não tenho medo de altura. Então, quando eles me convidaram, até já explicando um pouquinho do vídeo, porque eu peguei só partezinhas, tem que explicar, senão as pessoas não vão entender. Quando eu fui submetida a subir uma montanha, eu não tenho medo de altura. Então eu falei, vai ser mole pra mim. Isso que é uma facilidade, né? E para subir realmente não tive nenhuma dificuldade. Mas é impressionante as ciladas que a nossa mente faz e as associações que a nossa mente faz. E às vezes a gente paralisa e a gente não sabe por quê. Literalmente você paralisa e não sabe por quê. E chegou um momento que eu tinha que pular de um galho para o outro e era uma distância muito grande. E a minha mão direita estava em um e eu tinha que soltar a direita e agarrar com a esquerda. Só que eu associei essa mão direita aqui presa no galho a uma coisa que eu tenho hoje. Para vocês entenderem também, Liz, Amilcar, que eu tenho hoje, que eu tô me agarrando ainda e que eu ainda não consegui me jogar, sabe? Entendeu? Uma coisa que eu preciso de tratar, que eu preciso de mudar, que eu preciso soltar, que não tá me fazendo bem. E aí, cara, foi uma bornada. E quando soltava, caía. Aí minha mente fez uma associação louca, assim, tipo... Até falei pra Laílma que quando a gente está conversando com pessoas, a gente não pode sugestionar nunca, porque as associações, quem faz é a pessoa. E eu associei uma coisa que não tinha nada a ver, que era um galho de árvore, com uma situação que eu estou vivendo e que eu preciso soltar. E chegou uma hora que eu falei, eu não vou soltar, eu vou ficar aqui, vou ficar de pendurada aqui com a mão direita. E foi muito difícil mesmo, acho que eu caí umas 4 vezes, né? E curioso só o seguinte, como é que vocês fazem esse virtual, como é que é, aqueles óculos? Você vai ver agora o vídeo. Ah, tá. Aqueles óculos eu fiz o teste lá num colega de trabalho levou, realmente ele te leva assim, por mais que seja desenhos fictícios assim, né? Você entra no negócio, gente, muito legal. Inclusive no CCBB tá tendo uma exposição sobre isso, arte com digital, alguma coisa do tipo, né? Aí também tem algumas coisas que faz você conhece a arte através da tecnologia virtual, né? Uhum. E pega um pouco disso, mas óbvio que vocês estão falando é um pouco mais profundo no sentido do autoconhecimento, mas muito bacana. E a realidade virtual, como o Kel falou, ela serve para confrontar o medo ou para se empoderar ou para antecipar um resultado, né? Mas eu vou repetir o que eu já tinha falado para vocês, que por mais que a gente fale e explique, não é a mesma coisa de quando se vive o negócio, de quando se experimenta, né? Você teve a oportunidade de experimentar, você viu que é bem diferente. Mas nós acreditamos o quão poderoso isso é, né? Eu fico me lembrando da minha adolescência, assisti um filme de terror que quando o personagem falava o nome do antagonista lá 5 vezes no espelho do banheiro, ele aparecia, né? E assisti o filme e fiquei impressionado, e eu não conseguia fazer. Porque pra minha mente é real, ia aparecer lá o cara, lá, o monstro lá no espelho do banheiro, né? E é como você falou, a mente prega muita peça, né? E cria muita coisa interessante. E na sua casa não tem espelho, então? Não tem mais espelho. Agora tem, né? Agora tem. Sabe o que é interessante? Assim, porque nós trabalhamos com treinamento e uma das coisas mais complexas era conseguir fazer com que a pessoa de fato entendesse ou processasse aquele conteúdo que estava sendo trabalhado. E aí nós encontramos as atividades vivenciais, são jogos, teatro de atendimento, simulações, dinâmicas em grupo, e isso está dando um resultado tão fantástico. São os treinamentos que a gente trabalha dentro das equipes, é tão fantástico, a pessoa sai de lá com outro processamento, porque ela vivencia a situação. E aí quando eu cheguei para fazer a realidade virtual, eu saí assim, falei, gente, realmente quando você tem os sentidos
explorados, é muito diferente. É como se fosse de verdade, é como se você vivesse de verdade. É impossível a sua mente não associar com alguma coisa cognitiva que precisa ser desenvolvida. E aí tem o estímulo do processo, né? E aí a pessoa começa a imaginar as possibilidades, se imaginar na situação, e é como se ela estivesse realmente na situação. E aí a gente acaba superando, se descobrindo, né? Que é muito fantástico, eu adorei. Eu superei porque eu consegui pular. Muita dificuldade, mas eu consegui. Essa parte a que a Laelma se referiu é um outro viés que nós usamos também no nosso processo. Porque são dois viés, ambos principais e fundamentais. Então, como dizer que um substitui o outro ou fazemos um ou outro. O primeiro é essa do objeto fóbico, do confrontamento. E o outro é esse que a Laelma falou agora e que o Roosevelt se referiu como a ferramenta de empoderamento, né? Essa escalada que vocês duas fizeram é a ferramenta, a nossa ferramenta, digamos, posso dizer que eu acho que é a que a gente mais gosta. E também as pessoas mais gostam, porque é com ela que nós temos mais resultados e vemos mais resultados nos nossos clientes, nos nossos coaches. De criar esse empoderamento a partir dessa escalada que o nosso cliente faz na montanha. E a montanha ela tem toda uma simbologia, que ali é o Everest. Ela sabe que a base da montanha é o estado atual dela, a meta dela é o topo da performance dela, é o topo do Everest. E essa caminhada dela até lá é o que nós chamamos então de plano de ação. E nesse plano de ação teremos várias dificuldades, entre as quais aquela que nós vamos mostrar no vídeo eu não vou adiantar. Então tá, então vamos, meninas, podem colocar o vídeo então pra gente poder, para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Vou deixar ela na mão. Isso aí. Não. Pode. Aí solta a esquerda. Solta essa esquerda. Põe o dedo só por cima do botão, sem apertar. Aqui, ó. Por cima do botão. Isso, não aperta. Isso, esse aqui. Ok? Então, aqui. Deixa isso. A única coisa que você vai precisar fazer. Pode deixar o a única coisa que você vai precisar fazer é isso aqui, ó. Movimento com o indicador. Só isso que você vai precisar fazer. Só com essa. Só com essa. Ok? Olha para a esquerda. Okay. Esse aqui você não precisa se preocupar. Olha para a sua esquerda, isso. Ó, pode olhar para a sua esquerda, só para a sua esquerda. 1, 2, 3. Agarra. Mais uma vez. Tranquilo, pode ir. Vai. Pode subir. Já está fácil, tá? Vai. Pode ir, para a esquerda. Deixa a mão direita na mão. Pode ir. Aí, puxa para cima agora. Não, ele está tranquilo, aí tá. Pode ir. Não precisa se preocupar com essa mão direita, não. Tá? Aqui, olha para a esquerda. A única coisa que você vai precisar preocupar é com o indicador daqui. Tá? Olha para a sua esquerda. 1, 2, 3. Aí. Pode pegar a sua bola. Legal? Que massa! Fixa o olhar. Isso aí é bem legal. Sensação.
Chegou. Eu sou aventureira. Legal. E você pode andar um pouquinho dentro da jaula, porque é como se fosse dentro mesmo da jaula, tá vendo? Pode ser. Que massa. É aquilo que eu te falei dos sensores, né? Ele reconhece como se fosse um mesmo da jaula. Legal? Nossa, Você pode ficar tranquilo. Pode ver que você tá aí. ah, que legal. Tá? Nossa. Pode olhar. Aí concentra o seu olhar para a sua esquerda. A gente mostra, olha para baixo um pouquinho. Esquerda, 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 do outro lado. Isso, concentra o seu olhar aí nessa área. Mais um pouquinho para a esquerda. Pode ficar olhando para ele, olha para ele. Tem uma areia gigante. Uau. Gente, é muito real. Nossa. Nossa, esse senhor dá medo. Esse olhão aqui. Nossa. Gente. Se olhar, rodar. Lailma, explica pra gente aí, você tava dentro de uma jaula, como é que é isso? Estava numa jaula cercada por tubarões. Gente, a sensação é incrível. Assim, é muito real. Tanto a da jaula quanto a do navio, né, no fundo do mar, quando a baleia vem, parece que é de verdade. É impossível o seu organismo não ter o estímulo. Aí a baleia passa e quando ela passa, bate o rabo, parece que vai bater. Então a gente faz assim, né, como se fosse bater o rabo da baleia. Então é muito real. Então o fantástico é isso, que a gente consegue processar coisas. Eu tive vários processamentos. E foi vindo, espontâneo. Tiveram outras, né? Eu comecei a chorar no meio da simulação. Então veio um monte de coisa na nossa mente. A gente consegue tratar várias coisas. A do bebê é lindo também. A Lailma foi até um bebê no útero da mãe e viu lá o bebezinho lá no líquido amniótico, né? Uma atividade muito bonita. A Lailma também experimentou uma apresentação em PowerPoint para um público, né? Num auditório. E também, como a Kalina, assistiu o show do U2, né? Sentado numa cadeira, o Bono cantando de frente, né? Depois um outro cantor também cantando Aleluia, né? Também muito... coral lindo. Com coral numa igreja, né? Assim, Isso. tipo igreja gregoriana. Assim, E a montanha-russa. A montanha-russa também, você fez a montanha-russa, né? Fiz bastante experiência. E é o que eu falei, não tem como, assim. Por mais que eu diga, que eu fale, é diferente quando você experimenta. A sensação é muito real. E agora estamos aqui já com 2 depoimentos, né, de pessoas que experimentaram lá. Então isso aí é muito importante, mas que bom que vocês gostaram. Existem inúmeras atividades para diversas finalidades, né? Então, com a Lailma também nós fizemos uma exposição progressiva para medo de altura no elevador. Uma experiência bem interessante, né? E por aí vai, mas toda semana sai coisa nova. É muito legal, muito legal. Liz? Não, eu fiquei na dúvida só o seguinte, vocês estão falando de utilizar a tecnologia, né? Mas acho que é importante destacar que só a tecnologia, de repente, não vai adiantar se não tiver um apoio, um acompanhamento de alguém que entenda do assunto, que vai poder te orientar para saber diagnosticar, né? Porque, por exemplo, ela falou que depois ela foi perceber que ela não pulou porque ela ligou aquele galho a uma coisa que ela não está se soltando. Então tem coisas no nosso próprio inconsciente que às vezes você não está vendo ali naquele momento, mas quando você for dar uma pesquisadinha no seu interior, você vai achar. Eu acho que só complementando. É que o interessante é que a gente sempre diz que a realidade virtual sozinha ela não resolve o problema, né? Tem que existir um contexto ou de um trabalho de coach ou de um processo terapêutico, né?
não simplesmente expor. Nós fizemos uma exposição, mas por uma questão de conhecer e de divulgar. Nós também temos uma série de outros cuidados que devem ser levados em consideração para a utilização da realidade virtual com responsabilidade, porque já existem pesquisas científicas que apontam que a realidade virtual ela influencia o comportamento humano. Então essa é uma das preocupações da gente. Então quando você faz um alcance de meta, por exemplo, tem todo um trabalho antes, né? A Laílma, ela viu a queima de fogos na Disney, né, de frente pro castelo, muito real. E isso no processo de coach a gente já fez, mas existe todo um contexto que antecede isso. Eu não sei se aplica ao caso, mas eu não sei se no coach entra o que eu vou dizer. Mas acho que pode adaptar, de repente, aquelas pessoas que precisam superar alguma coisa da fisiologia dela mesmo. Porque a mente é que comanda todo o nosso corpo. Às vezes a pessoa tem uma deficiência ou vai precisar, digamos, escalar de fato. E ela tem um medo daquele negócio que ela vai ter. Então, não sei se entra, não conheço do assunto, né? Mas digamos que eu tenho uma dificuldade de andar em determinados locais. A minha perna é um pouco mais curta que a outra, não sei. Aplica ao caso? Sim. Na medicina já tem sido utilizado por alguns médicos. O que eles fazem, por exemplo? Pega uma pessoa que sofreu um acidente vascular cerebral, um AVC, e que está num processo de fisioterapia, e a realidade virtual pode ajudar a mente a reaprender aquele movimento. Então, uma vez que na mente dele, através de uma câmera 360, ele vai conseguir andar de fato, a mente dele entende que realmente ele sabe andar, e isso contribui no processo de recuperação. A grande questão é que não existe uma limitação, é algo assim, até então, ilimitado. São N possibilidades, não existe ainda olha, isso não é possível fazer. Então, é possível fazer muitas coisas, e já existem bastante pessoas já fazendo isso, de forma terapêutica, de forma a contribuir e ajudar as pessoas. E, por exemplo, para você que é cantora, é música, né? Você pode, por exemplo, usar a realidade virtual para antecipar uma meta, um sonho que você tem. Meu sonho é cantar para quantas pessoas? Maracanã, bora fazer uma Maracanã, vai ser ótimo. É possível, a partir de uma imagem gravada em 360, você colocar o óculos e você se vê cantando Maracanã para milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas. E isso ajuda na sua mente a conquistar o teu objetivo, porque na sua mente você já realizou. Então isso fica muito mais fácil. Mas esse acesso a esse tipo de programa, ele é um acesso que só vocês vão ter por fazer um programa, ou eu encontro no mercado? Não, hoje você no YouTube, em diversos canais, já existem atividades prontas, né? E algumas nós já utilizamos atividades prontas, e nós aprendemos a escolher as melhores atividades, as que não causam desconforto, né? Que é o enjoo por movimento, enfim, aí entra na parte técnica, né? Mas nós sabemos selecionar essas melhores atividades. E o que não tem, nós conseguimos gravar com câmera 360 graus. Então é possível, nós já fizemos isso em alguns eventos, por exemplo, onde tinham 300 pessoas aguardando um palestrante. Nós fizemos a imagem, né, com a câmera, e aí hoje a gente consegue fazer com que você se sinta e veja como esse palestrante na frente de 300 pessoas, por exemplo. Então não existe uma limitação, é possível fazer sim dessa forma. Então não é algo restrito e limitado. E a gente tem como objetivo justamente divulgar e propagar mais ainda esse conhecimento, para que as pessoas possam usar. E sabe uma coisa que eu achei super bacana? Porque quando a gente conhece o processo de coach, a gente aplica o processo de coach, e vocês têm uma metodologia para fazer, como você bem colocou, Liz. Não é simplesmente colocar uma atividade e submeter a pessoa àquela experiência com óculos virtual ou com qualquer outro equipamento. Mas tem uma técnica, tem uma metodologia, tem toda uma estrutura por trás disso para conseguir conduzir. E isso eu achei muito fantástico, porque vocês fizeram, como se fosse uma sessão de coach mesmo, conduzida. E por isso que os processamentos são tão importantes. Então acho que vale a pena reforçar isso, né? Não é simplesmente uma pessoa chegar e colocar uma atividade de realidade virtual, mas tem toda uma estrutura para conseguir fazer isso. A Liz matou a charada quando ela comentou essa questão de um acompanhamento, porque o trecho especificamente do vídeo foi um trecho que estava muito mais, digamos assim, técnico do que simplesmente a passagem. Um pouco antes nós fizemos algumas tentativas em que há um acompanhamento metafórico, não é isso? Na condução do coach ali do lado,
metaforizando todo o tempo junto com o coach já conhece por meio de uma anamnese, por meio do processo, já sabe do que as coisas pelas quais o coach está passando, a dificuldade e aquilo que ele já superou. E aquele momento específico do Galho é um momento onde nós falamos para ele que às vezes é preciso correr riscos, é preciso abrir mão de algo que está me prendendo, que está me deixando numa zona de conforto, mas isso implica alguma escolha. E é essa escolha, porque às vezes para eu agarrar uma oportunidade eu preciso largar outra. Essa é o tipo de metáfora conduzida pelo coach naquela parte. E não foi exatamente o trecho do vídeo que passou, mas existe essa parte, né? Só para dar um contorno melhor. Lailma, como é que você se sentiu? Qual foi a sua sensação ao voar no dorso de uma águia? Ai, gente, maravilhoso. Eu tô empoderada. Até agora eu não acredito que eu consegui fazer tudo isso. E tanto que terminou, eu tava meio tonta, né? Tava meio assim, estranha, porque foi muito processamento. E a sensação de voar, então a sensação de estar na jaula, a sensação de ver a baleia, o bebê, a altura e tudo mais, me fez processar que a gente consegue superar desafios. A gente consegue superar situações, por mais complexas que sejam, mas é possível superar. Então eu saí muito com essa sensação. Foi muito bom, foi maravilhoso. Legal. Gente, vamos pedir um intervalo, porque a gente tem um outro assunto para tratar daqui 5 minutos. Vamos falar sobre congruência de valores, sobre contágio social. E aí, na volta, então, a gente vai falar sobre esse tema, né, meninas? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar na beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não me impede que eu repita. É bonita e é bonita. E a vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão, mas e a vida? Ela é alegria ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e vive é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta rola e a cabeça gira. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Pode cantar. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar
aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não me impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. É bonita, é bonita e é bonita. É bonita, é bonita e é bonita. Uau! Gente, que Aproveito delícia! aqui para dizer que no dia 9/11, né, Milka? Vamos estar no Feitiço Mineiro a partir das 21 horas, junto com o Ito Moraes e o Antônio no baixo, e vamos fazer um show mais completo. Convido todos vocês a irem, me conhecer um pouco mais e conhecer um pouco mais da minha arte. Que delícia, Liz. Vai ser esse tipo de repertório? Vai ter um pouco de Milton Nascimento, um pouco de Belchior, Uau! né? Que mais? Deixa eu pensar aqui. Sandra de Sá. Tentei fazer um pouco de tudo para montar um repertório, tentando passar uma mensagem, né, para o público, e espero que todos gostem. Que delícia, delícia. Então eu vou aproveitar para convidar as pessoas para ir no show da Liz dia 9, que é Isso. uma quinta-feira, Isso. no Feitiço, às Isso. 21 horas. 21 horas. E no sábado, dia 11, eu vou comemorar meu aniversário. Já Mas estão vai lá, você convidados. faz a prévia lá, Vou fazer, entendeu? não, vou começar a comemorar na quinta, tá tudo certo. E dia 11, Liz, você vai lá dar uma palhinha. Tá certo. Vai rolar música, lógico. Toninho Tá Maia, né? Vamos lá, Com a então. galera. Um barzinho em Águas Claras. Vocês estão convidados, meninos? E o público está convidado no Araque de Águas Claras às 17 horas. Araque. Araque é um restaurante árabe. Muito bom. A gente conseguiu um espaçozinho bem legal, porque pode chover, né, e tal. Então lá tem um lugarzinho bem Pode legal. chover. Pode. A esperança é a última que morre, né? Meninos, vamos lá. A gente falou sobre congruência de valores, né? Que a congruência, ela mostra se o que a gente está priorizando na vida da gente tem a ver com o que nós temos de valores. É isso? Estou errada? Como é que é? É isso mesmo? Isso mesmo. Isso é bem interessante porque eu demorei um pouco para perceber isso na vida. E uma vez eu vi, mas por que muita coisa minha não está dando certo? E aí eu percebi, claro, eu não estou priorizando aquilo que é importante para mim, aquilo que eu disse que era importante. Eu penso que algo é importante, mas na prática eu tenho atitudes disfuncionais ou totalmente incoerentes com aquilo que para mim era importante. E eu só comecei a ter resultados mais efetivos, não significa que eu não tinha antes, mas os meus resultados se tornaram efetivos mesmo, depois que eu percebi e consegui tornar coerente as minhas ações do dia a dia com aquilo que eu de fato acho que é importante para mim. E eu digo acho porque cada um sabe o que é importante para você, né? Então dentro do coach há uma ferramenta muito bacana chamada ordenação de valores, que nós combinamos com uma outra chamada criando congruência. Eu vou criar congruência. Primeiro eu vou saber, dentro dos meus valores, vou ordená-los como aquilo que de fato é importante. E aí eu percebo que, por que eu não estou tendo um resultado em determinada coisa? Porque eu não estou tendo uma ação compatível, ou seja, o meu estilo de vida não está prestigiando aquilo que eu disse que é importante para mim, aquilo que prestigiaria o meu valor. Aí beleza, aí eu aplico uma outra ferramenta chamada criando congruência. Então eu vou agora perceber o que está disfuncional. Se aquilo que está disfuncional, eu vou perceber se aquilo satisfaz ou não um valor meu que é importante, e vou aí sim traçar um plano de ação para deixar o meu estilo de vida, a minha rotina congruente com aquilo que eu disse que é importante para mim. Então, traduzindo, é como se eu alinhasse as minhas ações aos meus valores primeiro, né? Aos valores primeiro. Porque eu posso ter um objetivo que é incompatível com o meu valor, Exatamente. né? E eu achei legal um exemplo que o Kelvin me deu uma vez, de às vezes a pessoa quer ganhar mais dinheiro. Mas eu quero o objetivo, ganhar mais dinheiro. Tá, mas e para ganhar mais dinheiro você vai fazer o quê? Trabalhar mais. Tá, se você for trabalhar mais, você vai sacrificar o quê? Então, esse questionamento que a gente não faz quando a gente vai atrás de uns sonhos meio loucos, assim, que no final das contas mais nos prejudica
do que nos fortalece. Né? Assim, nós que somos mães, não tem nada mais doído do que você não ver o seu filho crescer. Você olhar e falar, caramba, cresceu. Né? E aí, onde é que eu tava nesse período? Tava ganhando dinheiro, trocando de carro, né? Indo sei lá pra onde. E é isso mesmo, assim. A pergunta que a gente tem que fazer pra gente, não é que o que eu tô dizendo é certo ou errado, mas cada um tem o seu certo e o seu errado. Isso, esse ponto é fundamental também deixar claro pro telespectador que não existem uma ordem correta, melhor ou pior. O que existe é a minha ordem de valores com o que eu tô fazendo de fato. Né? E como a gente falou no outro programa, seu valor é dinheiro e você está priorizando trabalhar, mas para você mesma, você diz que família é a base de tudo, é mais importante que tudo. Então, o que acontece? Você vai para o trabalho para ganhar dinheiro, mas na sua mente tem uma incongruência, um conflito, porque você gostaria de estar em casa com o teu filho. Então, a questão é, ou você muda essa ordem, e você entende que temporariamente o meu valor dinheiro é mais forte do que o família temporariamente, por um propósito, por uma meta, ou você tem que parar por uma necessidade, ou você tem que parar de ganhar dinheiro e se dedicar à família. Então não existe certo ou errado, existe a sua ordem e que ela muda. Os valores eles vão mudar em uma semana, em um dia. A busca pelo equilíbrio. Então, quando você vai fazer um ensaio, o teu valor profissional é mais importante naquele momento e você, às vezes, tem que abrir mão de outras coisas que também são importantes para você. Mas se você não tiver isso claro na sua mente, vai gerar um conflito. Então, uma frustração. Olha, eu viajei para fazer um show, mas era aniversário dos meus pais. E eu queria estar lá. Então, eu tenho o valor família e eu tenho o valor profissional. Então, ou eu fico com os meus pais no aniversário, tá tudo bem, ou eu vou e falo, não, eu tô indo aqui porque o profissional para mim é mais importante, porque eu vou poder proporcionar algo melhor para os meus pais no futuro. Então, essa que é a grande essência dessa ferramenta, combinada com outras ferramentas. E é o que a gente sempre pergunta no processo, né? O que você tem prestigiado, o que é mais importante de fato na sua vida. E aí, meninos, eu queria até exemplificar bem o que vocês estão dizendo. Eu e a Laíma trabalhamos numa multinacional há muitos anos e era assim, a gente tinha horário para entrar, né? E eu, para piorar tudo, eu era a única gerente que tinha filhos. Todas as outras gerentes não tinham filhos, então eu estava sempre numa sinuca de bico, eu estava sempre me sentindo mal em relação às outras, porque meu filho adoecia, porque eu tinha que chegar mais tarde, porque era uma loucura a minha vida, uma loucura. E eu ainda dava aula à noite. Então... teve um dia, meu filho era pequenininho, teve uma apresentação na escola, no La Salle aqui da Asa Sul, e o La Salle arrebenta nas apresentações dos filhos, né? E eu falei para a professora, eu vou estar em reunião, eu vou chegar, mas eu vou chegar assim, tipo, fechando a cortina, abrindo a cortina para os meninos entrarem e eu vou chegar. E ela tinha tanta dó de mim que ela foi me monitorando. E assim... E eu na reunião lá desesperada. E eu sei que quando eu entrei... Sabe quando você larga o carro no estacionamento, sai correndo de salto igual uma louca, parece coisa de filme, e sobe as escadas de igual uma louca, e entra no auditório, consegui chegar. E os meninos já tinham entrado. E o João Pedro estava vestido de anjo. Gente, eu juro que eu sentei, eu chorei. Chorei. Falei, eu sou uma péssima mãe. Que vida é essa que eu tô vivendo? E eu tive uma crise naquele dia, uma crise existencial. Eu falei que é isso a incongruência. Cara, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Tipo, olha que coisa linda, meu filho tá aqui cantando e tal, vestido de anjo, a coisa mais linda. E onde é que eu tava nessa hora? Eu já cheguei que o negócio já tinha começado. Enfim, e foi bem legal porque a gente acabou realinhando isso, né? A gente freou a nossa vida como executiva, a gente diminuiu muito o que a gente tinha de receita, a gente começou do zero de novo. Mas para ter essa liberdade de poder, hoje eu consigo acompanhar a vida dos meus filhos. Eu posso estar louca trabalhando, mas muitas vezes eu estou trabalhando de homework, né? Então, mas eu estou ali de olho, eu estou vendo o que está acontecendo, eu estou acompanhando, isso é diferente. Mas podem... O interessante, até seguindo o seu exemplo, quando eu passei por um processo de coaching, antes de fazer a transição de carreira também, eu me deparei com uma situação parecida com essa, né? Então, no processo com o coach, ele falou, e aí, como é que tá? Aí eu falei para ele, olha, meu trabalho está muito ruim, eu não quero mais ficar no meu trabalho, eu não suporto mais, eu não aguento mais o meu trabalho.
E ele falou, mas por que você acha isso? Eu falei, não, porque eu queria estar em casa com a minha esposa e com as minhas filhas. Isso, sabe, me faz mal, porque ir lá no trabalho é ruim e tudo. Ele falou assim, mas quando você está fazendo o que você está fazendo no seu trabalho, como é que você se sente? Eu falei, eu me sinto muito bem, é muito bom, eu gosto de fazer o que eu faço, é tecnologia, área comercial. Ele falou, sim. E aí você acha que tem a ver alguma coisa com a outra, né? Eu falei, bom, então peraí, eu estou misturando as coisas, né? E que era justamente essa incongruência de valores. Então não era o meu trabalho que era ruim, é porque eu tinha um valor que para mim era mais importante, que era a família, e eu estava privilegiando naquele momento o trabalho. E aí ele falou, e aí? Eu falei, bom, e aí que eu tenho que entender que isso aqui é temporário, porque eu estou num processo de transição, e que momentaneamente o meu valor profissional vai se sobrepor à família, até o ponto que quando eu resolver isso volta, que voltou hoje, né? Então foi fantástico, foi com uma ferramenta muito simples, objetiva, direta. Ele me fez perceber isso, né? Sem aconselhar, só com perguntas, né? E com a própria ferramenta. Então foi fantástico. Legal. Conta-se uma história, eu não sei dizer exatamente qual a fonte dessa história, mas salvo engano eu escutei ou foi no meu formação ou foi em algum livro que eu li. Mas a história é Subindo a Montanha Errada, em que uma determinada pessoa, ela tinha um sonho de vida, que era subir o Everest. E nesse trajeto dela, de concretizar esse sonho, essa pessoa acabou negligenciando outras coisas que também eram importantes, mas no momento dessa caminhada, dessa jornada, ele não sabia que estava negligenciando. E o que ele estava negligenciando? Esposa e filho. Foram 6 anos de preparação dura. Você imagina, a pessoa que quer subir um Everest, ela antes precisa subir, nem que seja esse morrinho aqui do lago primeiro. Então ela começa com o morrinho do lago, daqui a pouquinho ela vai para outro monte, depois o Pico da Bandeira, depois o Monte Roraima, depois ela vai lá para o Chile e depois a Concagua, e depois não sei o que. Então há uma etapa, há uma preparação. E essa preparação também, o que envolveu? Dieta, atividade física, acordava muito cedo, ia dormir muito tarde. Quando ele acordava, o filho ainda estava dormindo. Quando ele chegava em casa, o filho também já estava dormindo. E foi uma preparação incrível em que ele não acompanhou a esposa e o filho. Resumo da ópera. Dia de escalar o Everest. Chegou o dia máximo, né? Aquilo que ia mostrar para ele assim, cara, tudo que eu quero na minha vida, entre aspas. Começaram a subida, aconteceram alguns acidentes. Alguns acidentes vitimaram pessoas, inclusive com vítimas fatais. Guias morreram, colegas dele morreram. E ele também teve alguns danos. Parece que perdeu o dedo porque congelou, perdeu a ponta do nariz, perdeu a ponta da orelha. Enfim, ele próprio sobreviveu ao acidente, né? Mas depois que ele voltou para o Brasil, se recuperou de tudo isso, a esposa esperou as águas acalmarem de novo e falou, olha, nosso casamento acabou. E ali ele percebeu que ele não acompanhou o crescimento do filho, foram 6 anos longe do filho. Ele percebeu que a esposa estava sendo negligenciada e só então ele percebeu, cara, eu subi a montanha errada. Eu de fato não sei se essa história é verdadeira ou não, mas se não for, que sirva de metáfora. Então, daqui já vai uma dica, né? Que montanha que você está subindo? E na sua subida, na sua jornada, o que você pode estar negligenciando? Para você não deixar de fora, nesse seu caminho, no seu plano de ação, aquilo que é importante para você. Porque a nossa vida não é isolada, nossa vida é um sistema. E eu preciso saber o que é importante para mim. Saúde é importante para mim? Beleza, eu vou trabalhar, mas eu também quero ter um sossego financeiro, então eu prezo pelo financeiro, mas prezo também pela minha saúde. O social também para mim é importante. Por quê? Você quer ficar rico? Quer. Mas você quer ficar rico sozinho? E o meu social, meus amigos? Acho que adianta, né? Você chegar no topo e você tá sozinho. E aqui vai uma frase bíblica dita por Jesus que diz, de que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma, né?
Então, perder a alma, nesse caso específico aqui, eu estou falando assim, são as coisas que são mais importantes para você. A sua esposa, o seu filho, a sua saúde. Né? Então, é tudo isso. Eu acho que é algo metafórico assim, que traz realmente uma reflexão de eu saber, cara, a primeira coisa, eu vou ver o que é importante para mim. Isso. E quando eu for atrás dessa meta, essa meta está satisfazendo os meus valores, porque se tiver, você pode ter certeza que a cada dia que você vai acordar com uma química interna, com uma vivacidade tão grande, porque você sabe que a etapa que você tem para cumprir aquilo ali está prestigiando o seu filho, a sua filha, o seu esposo, o seu pai, sua mãe, o seu trabalho, você está fazendo alguma coisa que você gosta. E dentro daquela sua rotina, que eu gosto de chamar de rotina criativa, você vai colocar cada uma dessas coisas que é importante para você. O Roosevelt, por exemplo, vez por outra, numa segunda-feira, ele posta lá nas redes sociais o momento de lazer dele com a filha, com as 2 filhas pequenas, numa segunda-feira. Ou seja, de fato, prestigia aquilo que é importante para ele. Eu trabalho, tenho uma missão com o meu trabalho, mas sem negligenciar minha esposa, minhas filhas e tal. Então, acho que isso traz uma reflexão bem bacana. E uma outra coisa importante que acho que a gente deve deixar, que o Flávio Augusto falou, que quando o seu projeto você envolve a sua família compra o seu projeto, é completamente diferente. Mesmo que você tenha que se ausentar em algum momento, a sua família comprou o seu projeto. É o projeto da família, não é um projeto seu. Vira uma sozinho. equipe, não é uma Vira você uma não está equipe. isolado, né? Aí eu lembrei, foi Esther ou Isaac que esse dia estava fazendo não sei o que da sinergia? Que você contou? Foi, os dois fazem. Eles trabalham de coach um com o outro. Fala quantos anos eles têm. O Isaac fez 6 anos, dia 19, e a Esther tem 3 anos. Aí eles estavam fazendo... simulando um e o outro, conversando, como se estivesse fazendo um atendimento, brincando de sinergia. Eu trabalho sinergia, treinamentos. Não é diferente? Assim, e lá em casa, os meus meninos editam meus vídeos, me filmam, me ensinam. Eles me ensinaram as primeiras coisas sobre se posicionar na frente da câmera e tal, porque a minha filha é youtuber desde os 10, né? Então eu aprendi com ela. Eu comecei a ver ela fazendo, eu falei, oxi, como assim? Ela tá fazendo, eu não tô fazendo. Como assim? É isso. Mas vocês vão aplicar uma ferramenta, vocês vão explicar pra gente como? Nós, eu não sei se por conta do tempo daria pra gente fazer a ordenação de valores, mas tem uma outra que a gente... à medida que nós fizermos a aplicação, nós podemos também já dizendo a teoria dela, que é a de gerenciamento de contágio social. Mas vamos focar na congruência hoje Congruência? de valores? Já que a gente está falando também. sobre isso. Podemos fazer. Vamos colocar na tela? Vamos. Qual que é? Essa. A congruência de valores é essa daqui, ó. Ordenação de valores. Meninos, Isso. tem como colocar na tela pra gente? Não é essa, é ordenação de valores. É uma que tem só uma planilha. Uma É planilha. isso, essa daí. Pronto, e aí? Bom, eu vou pedir para que os telespectadores, observando essa imagem que está na tela, não tá, que vocês peguem uma folha em branco, uma folha pautada. Eu vou pedir para que vocês elenquem aí pelo menos 10 valores que vocês consideram como importantes para vocês. Vai fazer? Vamos fazer? Isso. Pode escrever. Vai E, fazer Roosevelt, o que é um valor? É o seu valor, né? Pode ser trabalho, dinheiro, segurança familiar, sua ligação com o espiritual, sua ligação com Deus, profissional. Enfim, o que para você é importante, você vai apenas relacionar. Não existe uma ordem, você vai colocar o que vier à sua mente, que você entende como importante. Marcar alguns. Eita, as duas. 1 minuto, Kalina. 1 minuto para escrever? 1 minuto? 1 minuto. 1 minuto. Vamos marcar 1 minuto. 10 valores? 10 valores, pelo menos. Deixa eu fazer. Tem outra caneta aí? Não, gente? deixa ela fazer. Você já se pode. Quer fazer a Milka? Usa por baixo. Quer fazer? Desculpa. 10 valores. 10? 10 valores. Pelo menos 10. Ah, Rosa, eu só tenho 5. Não tem problema, você vai colocar os 5. Rosa, eu tenho 4. Pode colocar 4, não tem problema. São os seus valores.
30 segundos. Muito bem. Finalizamos o tempo. Agora eu vou pedir para que você, olhando atentamente para essa relação de valores que você fez aí, do que você considera mais importante na sua vida, eu vou pedir para que você enumere esses valores do mais importante para o menos importante, entendendo que tudo é importante, são os seus valores, não existe certo ou errado, não existe mais nem menos. O que existe é uma ordem de valores que você vai enumerar agora, de 1 até 10, de 1 até 5, do mais importante, que é o 1, para o menos importante, que é o 10, que é o 5. E eu vou marcar aí 30 segundos para que vocês façam isso, ok? Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. 5 segundos. Ok. Enumeraram? Foi fácil ou difícil? Geralmente é um pouquinho difícil. Como é que foi, Elis? Fácil? Tranquilo? Mais ou menos na hora, né? Ok. Elis, o microfone. Foi fácil. Agora, eu vou pedir para que vocês olhem bem para essa lista, com essa ordem que vocês colocaram, do mais importante para o menos importante. E entendendo que um valor, ele sempre se sobrepõe a outro. Não existe dois valores com o mesmo peso. Um sempre vai se sobrepor ao outro. E agora eu peço para que você, olhando para essa lista, com essa ordem, que você seja sincero com você mesmo e que você enumere novamente como que realmente você tem privilegiado ou priorizado esses valores na sua vida. Então, para você que colocou o valor número 1, por exemplo, na família, o quanto a família é número 1 para você, o quanto isso é prioridade hoje na sua vida. E seja sincero com você e coloque a ordem real de como eu estou em relação a esses valores hoje. Isso não é para mim, isso não é para as pessoas que estão aqui do lado, isso é um exercício para você mesmo, para você se conhecer melhor, para você repensar sobre os seus valores. E como eu disse anteriormente, não existe certo ou errado, mais ou menos. Existem os seus valores, eles podem mudar constantemente. Eu vou marcar mais 30 segundos. Eu vou pedir para que você enumere novamente como que verdadeiramente você tem prestigiado e vivido esses valores. Muito bem. Pode começar. Quinze segundos. Isso, muito bem. E agora olhando para essas duas listas, né? Essas duas colunas de ordem de prioridade, que ficha cai para você? Que reflexão gera para você? Porque certamente o que você tem vivido, provavelmente, não é exatamente o que você tem como valor. Ou você readequa as suas atitudes para prestigiar os seus valores, ou você pode temporariamente mudar a ordem dos seus valores. Uma vez que você faça isso, você consegue ter uma ordenação e uma congruência do que realmente é importante para você e o que você está vivendo nesse início. Então, para você que colocou família, por exemplo, como número 1 e trabalho como número 2, o quanto isso é de fato o que você vive hoje? Será que a sua família realmente é tão importante a ponto de você se ausentar do trabalho? Ou você tem se dedicado mais ao trabalho em prol de proporcionar algo melhor para a sua família? O quanto dinheiro é importante para você? O quanto a sua ligação com o espiritual
ou com Deus é importante. E muitas vezes na sua cabeça, Deus está em primeiro lugar, mas no final de semana, qual é o valor que você privilegia? É o lazer? São os amigos? Ou é verdadeiramente Deus quando você tem a oportunidade de se encontrar, de ir para um templo, né? De professar a sua crença, a sua religião? Então essa ferramenta é justamente para trazer essa reflexão para você. E agora eu vou dar mais 30 segundos e eu vou pedir para que você faça com base no que você preencheu, entendeu como valor, em função do que você está vivendo hoje, qual é a ordem ideal ou a ordem verdadeira dos seus valores hoje. O que seria essa congruência para você hoje? Eu vou pedir para que você novamente reordene e eu vou dar mais 30 segundos. Enquanto eles reordenam, eu queria fazer uma pergunta. Eu mentalizei aqui os valores, né? Não escrevi, mas mentalizei. E tem um valor que é muito importante para mim, mas nesse momento eu não estou priorizando. Tudo bem? Tudo bem, desde que você tenha consciência disso, para que na sua mente isso não seja um desconforto para você. Imagina você ter uma pessoa, um ente querido doente nesse momento, e você tá aqui fazendo um programa ao vivo. Se você entende que é necessário você fazer esse programa e que depois você vai lá, isso não te causa nenhum desconforto. Quando você não tem clara essa ordem de valores e quando a questão família ou parentes é muito mais forte que o trabalho, você vai estar aqui, mas o seu pensamento, a sua cabeça vai estar aonde é mais importante na sua ordem de valores. E isso gera um desconforto. Porque você não consegue resolver o que está lá, porque você está aqui, e você não faz tão bem aqui o que você deveria fazer. Porque na sua cabeça existe uma desordem, uma incongruência de valores. Mas então, por mais que esse valor seja importante para mim, que eu não esteja priorizando agora, eu posso negociar comigo mesma para eu ficar tranquila, em paz. Exatamente. Essa é a grande questão, que os valores eles podem mudar de hoje para amanhã, os seus valores podem mudar de hoje para amanhã, e não existe uma lista certa, uma lista que é melhor ou que é pior, existe a sua lista. A questão é justamente o ponto que você tocou. Você precisa negociar consigo mesmo para você se sentir bem e falar, olha, não estou priorizando aquilo que eu achava que era importante agora, mas estou me preparando para isso, ou para compensar no futuro, ou para fazer de uma forma melhor. Legal. Essa é a grande lição dessa ferramenta. Ok? Todo mundo reordenou? Reordenaram? Uhum. E aí, quem fez? Laílma, qual o aprendizado? Não precisa entrar nos detalhes, mas como foi para você? Que tem algumas coisas que eu estou abrindo mão. Tem muita coisa que eu estou abrindo mão, que eu gostaria de não abrir mão, mas nesse momento eu preciso realmente abrir mão. Acho que isso fica mais claro, assim, porque às vezes, racionalmente, a gente toma algumas decisões, mas lá no fundo ainda fica aquele sentimento de que, poxa, eu não devia fazer isso, poxa, eu não devia fazer isso, mas a gente precisa sim, tem hora que a gente precisa. Mas você tá fazendo isso na paz, assim, tipo... Tô. É só por um momento, calma aí e tal, tranquilo. Isso. Liz, como foi? Mesma coisa que ela falou. A gente nessa vida, né, tão corrida, e quando a gente é mãe e também é profissional, é mais complicado ainda, porque você tem que ser mãe, ser esposa, tem que andar com o seu profissional também, tem que cuidar da sua saúde também. Então é muito complicado você juntar e ficar uma harmonia mesmo. Infelizmente, para se conseguir algumas coisas, você tem que também abdicar de algumas, né? Mas foi legal porque eu vou refletir sobre essa lista para eu entrar no meu equilíbrio, até sentar com meu marido e falar, vamos ver aqui o que nós podemos modificar, né? E o interessante é que o ajuste ele pode ser na sua cadeia, na sua ordem natural, ou no seu dia a dia. Você pode mexer no seu dia a dia para privilegiar. Quando eu falo para você, telespectador, que um valor ele sempre se sobrepõe a outro, de fato é assim. Então, no processo de coaching, no processo mais profundo, com mais tempo, durante uma sessão de coaching, a pessoa, por exemplo, coloca assim, olha, o meu valor maior é honestidade. O valor maior é honestidade. E depois da honestidade, vem para mim a segurança familiar, que é o sustento para prover para minha família, né? E aí eu pergunto para essa pessoa, imagine hipoteticamente que você está desempregado e que vão te oferecer um emprego que não é
ilegal, mas é duvidoso. E você tem 3 filhos, são menores, e estão passando necessidade porque você está desempregado e eles dependem de você como único sustento. Você aceita o emprego ou não? Algumas pessoas vão dizer, olha, não, eu não aceito. Algumas outras pessoas vão dizer, não, eu vou aceitar porque eu preciso prover para minha família. Ok. Então o seu valor, honestidade, temporariamente, ele vai ficar abaixo da segurança familiar. E não tem certo ou errado, existem os seus valores, a sua ordem de valor. Né? Então quando a pessoa fala assim, olha, a minha prioridade hoje é a minha ligação espiritual. Para mim é o mais importante de tudo. E depois vem família, dinheiro, trabalho, né? Trabalho para mim está em quarto lugar. E eu pergunto assim, você está no seu trabalho, você é um servidor público ou trabalha numa empresa, e alguém da sua entidade te chama e fala, olha, você tem que vir aqui hoje, porque hoje nós vamos aqui definir quem vai ser o líder dessa atividade e é muito importante que você assuma essa função, mas a gente precisa que você venha hoje. E lá no seu trabalho, o seu gestor fala assim, olha, hoje vai ter uma reunião final do dia, que é justamente para a gente definir quem que vai assumir aquela gerência, aquela supervisão, aquele outro cargo, e eu preciso de você aqui. Se você não estiver aqui, infelizmente você vai perder essa oportunidade. O que você faz? Ligação espiritual ou você vai priorizar o profissional? E não tem certo ou errado, mas é binário, é 0 ou 1. Ou você vai priorizar uma coisa ou você vai priorizar outra. Essa então, é a parte chata da história. Se você vive o trabalho de fato como prioridade e você tem uma ligação espiritual como prioridade, isso gera temporariamente uma incongruência, uma desordem de valor. Porque você vai estar no trabalho pensando o tempo todo, poxa, eu deveria estar lá. É algo que vai me fazer bem, eu queria estar lá, eu quero mudar isso, e aí você começa a atribuir essa culpa da insatisfação ao trabalho. Eu estou dando exemplos de espiritualidade, mas poderia ser família, poderia ser parente, poderia ser qualquer coisa. Então, nós entendemos aí no processo de coaching que um valor, ele sempre se sobrepõe ao outro. Sempre. E a Alice falou uma coisa muito interessante, que eu acho que é um grande problema nos relacionamentos. A gente vai vivendo, as demandas são muito grandes, os dois envolvidos em muitas coisas, trabalho, né, obrigações, contas de casa, sonhos, metas, objetivos de construir uma casa, de comprar um apartamento, de fazer uma viagem, trocar de carro, filho. E assim, pelo menos eu gostaria de ter tido essa orientação na minha vida, de os dois sentarem e fazer isso que você falou. Vem cá, será que nós dois estamos alinhados? Né? Porque tem os objetivos individual, né? Isso. E o objetivo do casal. Então, às vezes eu tô mais acelerada numa semana, tem vezes que é ele que tá mais acelerado numa semana. E aí tem um objetivo também da família, né? Porque de nada adianta eu correr atrás dos meus objetivos e não ser realizada como mãe, como esposa, né? Tem isso. Pra mim pesa, pode não pesar para outras pessoas, né? E é curioso, só um exemplo muito rápido também de uma pessoa que eu atendi, que ele tinha um filho que morava com ele e ele era separado e ele conheceu uma pessoa e se apaixonou por essa pessoa e o filho foi morar com a mãe. E aí veio o conflito de valor. Porque no final de semana ele tinha a oportunidade de ou ficar com o filho ou de ficar com o grande amor da vida dele. E não tem como, não tem como ser os dois ao mesmo tempo, porque ou ele ficava com o filho, ou ele ficava com o grande amor da vida dele. Então, e aí vem essa questão, o que é mais importante para mim agora? Eu me dedicar a uma pessoa que eu amo, que eu me apaixonei, ou ao meu filho que está crescendo, que precisa de mim, né? Sempre vai ter essa questão de um se sobrepor ao outro. E ele fez a escolha dele, temporária, de priorizar o amor da vida dele, porque o filho estava sendo bem cuidado com a mãe, mas que num futuro ele ia dar mais atenção ao filho quando ele concretizasse a relação dele com a namorada, enfim. Então é bem interessante. Mas foi de boa, foi tranquila essa negociação? Tranquilo. Legal. Mas enquanto não havia esse entendimento consciente dele, gerava um conflito. Ele se sentia mal em passar o final de semana com a namorada. Entendi. Porque estava longe do filho. Entendi. E, Kalina, também um outro aspecto, assim, até hoje
não houve um cliente em que eu aplicasse essa ferramenta em que não houvesse havido digamos, um espanto radical, o choque de realidade. Por quê? Porque são vários aspectos que essa ferramenta explora, são vários aspectos que essa ferramenta revela. Beleza, é a ordenação mesmo de valores, aquilo é um choque, a pessoa vê, ela entra num determinado conflito, ela se preocupa. Poxa, mas eu disse que meu filho é tão importante para mim, mas eu percebo que eu estou priorizando o trabalho. Beleza, esse é um primeiro choque, é só uma primeira radiografia. E essa questão de eu priorizar um determinado valor, ela também tem a sua importância em eu perceber agora conscientemente que é o seguinte, não, beleza, eu estou priorizando o meu trabalho, estou priorizando alguma coisa, mas também em prol daquilo ali. Agora, a questão também é eu perceber o seguinte, se eu digo que família, casamento, vamos lá, pegar casamento, se eu digo que casamento é importante para mim, beleza. Aí a pergunta que fica, o seu estilo de vida está prestigiando o seu casamento? Porque se eu digo que casamento é importante para mim, beleza, eu posso trabalhar, eu posso ir para o meu lazer, eu posso ter um momento com meus amigos. Mas eu preciso, dentro de toda a minha rotina, prestigiar o meu casamento. Porque se eu digo que casamento é importante para mim e que está existindo algum ruído dentro do meu casamento, mas eu não tomo uma atitude para isso, ou seja, cara, sei lá, terapia para casal, o que a gente faz? Vamos pegar um coaching para casal? Não, eu falo que casamento é importante para mim, mas eu tô lá no futebol com meus amigos, tô no meu happy hour com meus colegas de trabalho, eu passo 12, 13 horas trabalhando, e depois eu ainda chego em casa e jogo na cara da mulher e falo assim, mas eu tô fazendo isso pelo nosso casamento. Será? Que atitudes que eu tô tendo que prestigiam o meu valor casamento? Que atitudes que eu tenho? Então, quando eu sacrifiquei, no exemplo que o Roosevelt deu aqui, de eu estar no meu trabalho e ter alguém que está doente em casa, eu estou prestigiando a ambos. Agora, se eu simplesmente digo, ou se eu simplesmente deixo de ver o meu filho, hipoteticamente, em razão sempre do meu trabalho, então aí não. E eu digo que filho é importante para mim, eu preciso só fazer um reajuste, porque ambos são importantes, né? E dentro dessa ordenação, eu sei o que é importante. Filho é mais importante para mim. Não significa que por eu passar 10 horas trabalhando e às vezes só 1 ou 2 horas com meu filho, que ele seja menos importante que o meu trabalho. Não significa isso. Mas a 1 ou 2 horas que eu passo com meu filho, elas são 1 ou 2 horas de qualidade, eu amo, eu abraço, eu conto história, eu acompanho o trabalho dele de casa, a lição de casa, se eu posso, eu levo ele. Se é um momento, o breve momento que eu vou ter com ele é o momento de levá-lo na escola, eu não abro mão, porque é um que eu vou conversar com ele, vou brincar ali dentro do carro e etc. Então, são vários choques, é um choque de realidade e também são vários aspectos para explorar nessa ferramenta. E o mais interessante, principalmente para o telespectador, Kalina, é que essa ferramenta pode parecer muito simples, mas ela tem um poder de alavancagem muito grande. Muito grande. Porque a partir do momento que ele identifica, como você em casa identificou essas incongruências, isso aí pode fazer com que te alavanque a fazer um plano de ação para buscar algo melhor para você. Então assim, trabalho 8 horas por dia, 10 horas por dia e queria ter mais tempo com o meu filho, mas sou um servidor público. Poxa, então o que eu vou fazer? Não, agora eu vou estudar para um concurso que eu vou trabalhar só 7 horas ou 6 horas e aí eu vou ter mais tempo para ficar com a minha família. Então é sensacional você poder utilizar uma simples ferramenta para alavancar e potencializar ainda mais a vida das pessoas e para que ele descubra outras maneiras de ser feliz. Ele não precisa ficar prisioneiro dessa situação, muitas vezes talvez ele não precise mudar o valor, ele só precisa definir um plano e uma ação para que ele saia dessa situação e viva o que ele quer viver de fato. Muito legal isso. Excelente. Inclusive, nessa época que eu trabalhava, surgiam muitos convites final de semana para festas e tudo mais. E eu sou muito sociável, né? E eu tomei uma decisão. Eu falei, gente, eu vou participar de tudo que for em casa, que eu possa levar meus filhos, eles possam estar comigo, churrasco e tal, barzinho não vou, mas o que fizerem em casa eu vou poder estar presente, porque eu não vou abrir mão de estar com eles no final de semana. E deu super certo, porque eu sempre carreguei eles para cima e para baixo, eles sempre estiveram comigo, né? Até ensaio. Tinha ensaio que eu parava o ensaio para aumentar, agora eu vou voltar. E aí que a gente vai adequando. Meninos, foi fantástico. Que reflexão bacana, importante.
né? Até pra gente parar de ficar carregando essas culpas desnecessárias, né? Porque a gente carrega a culpa de todas as tarefas que a gente poderia fazer e que talvez a gente não vai performar no 100% com todos os papéis que a gente tem que desenvolver, né, Laila? São muitos papéis, né? E o importante, o fundamental, é ter a consciência, né? Então, no programa passado, tiveram 2 coaches que vieram, com a Marcela e a Patrícia, e elas deram um exemplo muito bacana, que fala que muitas vezes o quarto está bagunçado e a gente não tem clareza de que está bagunçado, porque está escuro. Você não sabe lá como é que está aquela bagunça, é o quarto escuro, é o quartinho da bagunça, né? E aí um dia você resolve acender a luz. Aí você olha esse quarto e você tem consciência de como está realmente a bagunça. Eu acho que é o começo, é o princípio mesmo. É você ter essa consciência para daí você iniciar alguma coisa, ter um ponto de partida. Mas se não tiver a consciência, a gente pode caminhar para o caminho errado. Subir a montanha errada. É isso, é dolorido. Meninas, muito obrigada. Liz, muito obrigada. Você vai finalizar ainda pra gente? Eu que agradeço pela oportunidade. Muito legal a sua presença aqui. E quarta-feira que vem, nós estaremos com uma pessoa especialista em Design Thinking. Ela vai falar sobre jornada do usuário e eu tô super curiosa para assistir esse programa. Vou assistir. Tá aí uma formação que eu tô louca para fazer. Ainda não tive a oportunidade, mas vou fazer. Só para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nossa página no Facebook, Everest VR, de Virtual Reality ou VR, né? E nosso site www.everestvr.com.br, né? Estamos lá à disposição para quem quiser conhecer o nosso trabalho. E obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. A gente que agradece. Nossa, momentos incríveis que vocês proporcionaram para a gente. Muito obrigada, Kelvin. Muito obrigada, Roosevelt. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a vocês. E queria convidar novamente todos para me ouvir cantar no dia 9/11, no Feitiço Mineiro, a partir das 21 horas. Vou estar com a Milka Paré, Antônia e Ito Moraes. Mostrando um pouquinho da música brasileira para vocês, que é uma música muito boa, que tem gente que nem sabe, né? Algumas letras. Nossa, mas que letra bacana. É brasileira. Então pode brindar a gente com a sua voz maravilhosa. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. E é preciso saber viver. É preciso saber viver. E é preciso saber viver. Saber viver. E é preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É isso aí. Vai, amor.